Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta para um último fluxo de notícias ainda nessa sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Sigo com muita fé e muita esperança em todos esses processos, meus amigos. Vejo que estamos num momento conflituoso de todas essas informações, essas distribuições que parecem estar ocorrendo em algum tipo de escala. Tudo isso ainda é pouco transparente. A mídia convencional não ajuda nem um pouco também, mas nós seguimos na obtenção desses provedores, não apenas acreditando em um que um provedor fala somente no outro, acreditando num conglomerado de pessoas que se reúnem na internet, em fóruns e discutem sobre isso diariamente, a fim de encontrar alguma conclusão, uma informação ouvida daqui e ali por fontes idôneas. É dessa forma também que eu procuro me interrelacionar com essas entidades, a fim de obter sempre notícias coesas, algo que conforte também nosso coração, e não nos deixe ansiosos ou desesperados diante de uma grande causa. Eu acho que uma grande causa tem que ser vista de uma forma grandiosa também, então vale a pena nós também revermos os nossos próprios conceitos diante disso, daqui para frente. E eu tenho muita esperança, eu sou um ser esperançoso, e isso bate no meu coração, e é por isso que eu venho trazendo essas notícias, até porque antes, não tinha nenhum inscrito, não tinha ninguém que me acompanhasse, que acompanhasse essa trajetória dessas notícias, como eu estava vendo. Aí, a partir daí, podemos sempre formar uma família cada vez maior. Eu agradeço sempre a todos, de forma geral. Sempre que você me vê, você vai me ver agradecendo. Eu sou um ser humano de gratidão, meus amigos. E esses são os conceitos que me fizeram estar aqui hoje, e são os conceitos que me fizeram crescer na vida, são os conceitos que me fizeram me tornar uma pessoa melhor a cada dia, me dispor para um próximo, que agora já está próximo celestialmente, mas enfim, tem sido uma etapa na minha vida recente, e sempre estive eu com o coração inclinado à bondade. Então, eu espero que seja assim e que sempre eu seja assim, e são esses os conceitos que me motivam a fazer o que eu faço também. E, meus amigos, diante de algumas informações, eu gostaria de compartilhar com vocês novas diretrizes. Temos um pouco que foi inesperado de onde estávamos com isso, e isso poderia ter sido mal interpretado. Olhamos para possivelmente a partir dessa sexta-feira, onde também um grande indicativo do Iraque viria de que eles assentariam o seu governo. Então, próximo ao dia 8. Ouvimos também que há muita coisa acontecendo, pois substituímos os bancos centrais, os bancos que estão agora em vigor foram eliminados, e alguns bancos estão duplicados, e estes são bancos de ouro. São bancos para abrigar valor em cada país em ouro. Adivinha o que está sendo dito a partir deste próximo sábado e domingo? Que esses países representam e irão emitir títulos lastreados em ouro. Quando foi a última vez para os Estados Unidos da América começar? O que é um bônus? É um instrumento de dívida também correlacionado, mas estes são lastreados em ouro e emitidos daqueles países que estão prontos. Isso não significa que todos os países estão prontos. Eles precisam ser lastreados em ativos de ouro para ter um título lastreado em ouro. E não sei quantos países ou se eles têm que ser emitidos em um determinado dia. Para que mais o QFS precisa estar pronto? Deve ser sincronizado através de códigos, assim como a atual rede SWIFT era, através dos códigos IBAN. Cada país tem um código específico enviado pelo Quantum, e estes vão sair e ativá-los no QFS. Eles irão pingar novamente e começar, confirmando o processo. Se houver uma ativação em espera, haverá uma segurança adequada que será enviada e até mesmo deve ser feita manualmente.
Pode haver alguma resistência, mas eu não espero por isso. É muito importante também, ontem, nessa última quinta-feira, foi mencionado que todos com um projeto genuíno, detentor de títulos do Zimbábue, poderão resgatar de uma conta quanto uma grande quantia digital no QFS. Não ganhará juros sobre essa conta principal, mas ganhará juros sobre a conta secundária. Também estão dizendo que as baleias T2 foram pagas e tiveram acesso aos fundos e quitaram a dívida nacional com 15% do total. Então, os 27 trilhões e meio, com mais 17 trilhões, são a maior parte que foi para o Tesouro. Obrigado a todas as whales por fazer isso. Acho incrível compartilhar isso com vocês. E consegui, por volta das 5 horas da tarde hoje, uma informação de que o QFS foi projetado com algoritmos para bancos de todo o mundo, sobre os quais falamos anteriormente. Alguns compartilham um pouco do que está nesta mesma moeda. O QFS está recuando e as pessoas estão monitorando isso. Mas assim que todos receberem esses PINs, começarão imediatamente. São muitas informações postadas, incluindo essas nossas notificações. Assim que isso for concluído para o Tier 4B, middle of next week, terça, quarta, quinta-feira, isso pode se confirmar. Então, se esses países que estão emitindo esses títulos, os detentores de títulos de nível 3, também serão notificados, para que pareça bom para nós em um início rápido. Ainda não há notícias sobre os pacotes de prosperidade ou CMKX e outros títulos soberanos e obrigações das quais estamos falando. Eles estão intercalando entre, mas ninguém terá acesso até que todos tenham acesso. É isso que estão dizendo. E para nós parece ser assim concebível a partir desse método de pensamento. É difícil dizer, não tem uma data. Pode ser a partir do meio do mês, em seguinte, mas, para alguns de nós, até 65 anos de espera, trabalham para receber esses títulos. Observamos o computador quântico com algoritmos e títulos de ouro emitidos. E nós, para a grande inteligência, começando no meio da próxima semana. É isso que eu entendo. É isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Obrigado a todos envolvidos e a todos os ouvintes ao redor do mundo. Acho que estamos felizes por entender um pouco melhor agora o que tem para acontecer. Tenham todos um ótimo fim de semana e podemos ou não estar aqui na semana que vem, quando recebermos essas notificações oficiais por e-mail. Bom, meus amigos, como eu gostaria de terminar essas atualizações dessa sexta-feira, por conta de que há um extremo processo diante disso, e essas últimas alegações fazem crer que esses processos continuem suas etapas finais andando, e ver realmente algo concreto, né? Somente quando vermos algo concreto, meus amigos. Isso trará mais confiança a todos, né? Mas enfim, a todas as pessoas que reúnem também essas informações e tiram para si e compreendem esse processo, sabe que isso é uma questão de tempo, né? Esse tempo pode demorar talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas acredito eu, né, assim como isso se tornou concebível para mim a partir de, sinceramente, meus amigos, já havia se tornado concebível a partir de 2020. Eu acreditava que umas movimentações fossem as movimentações finais em 2020, para que eles pudessem fazer essa liberação de toda essa prosperidade, o pagamento de todos esses títulos, né? Acreditava eu que já estava com a parte tecnológica definida e, bom, a partir daí a gente começa a fazer algumas conclusões e então, para mim, a partir de 2020 tem sido a cada dia um dia de reformulação, assim que pode acontecer algo. Estamos em 2022, eu tenho algumas críticas pessoais sobre isso,
algumas questões que eu divido sempre com os meus amigos que carecem da parte tecnológica e computacional de tudo isso, e principalmente financeira, global, né, pois deixaremos de também utilizar um sistema para usar outro. Então isso envolve questões governamentais, muitas assinaturas, e tudo isso já foi sendo recolhido ao longo desse tempo. Pelo menos nos parece que toda a parte governamental de assinatura, leis, contratos, de uns 3, 4 anos para cá foram resolvidas. E os últimos acordos, as últimas alianças, né? Ainda articuladamente China faz algumas alianças agora, né, com os países do Oriente, assim como Rússia também, uma aliança benéfica, acredito eu, e comercial, né? E isso beneficia os cidadãos também. Esperamos que o Ocidente também participe de todas essas. O Brasil indo dentro do bloco da BRICS, ele será tendenciado a adotar o que esse grande bloco econômico irá adotar. Então nós veremos isso também. É uma questão de tempo, né? Bom, amigos, eu gostaria de dizer um pouco sobre o mundo, né, acerca de questões globais, né? Eu sempre trago essas notas para que nós possamos interpretar um pouco mais de cima, né, esse grande contexto do RVGCR, que é muito mais do que uma simples liberação de fundos. Aliás, não é nem isso, né? Estes são os programas de prosperidade e os bônus, né, que foram distribuídos há muito tempo atrás. São títulos de guerra de pessoas que investiram em guerras, Guerra do Golfo, Guerra da Alemanha, Primeira Guerra Mundial, títulos antigos lastreados em ouro também, que pretendem se pagar diante de uma atualização do sistema financeiro. Né? Então, são resgates muito antigos, né? São coisas assim que há muitos anos esses detentores também aguardam, muitos deles já se foram, meus amigos. E certamente o Global Currency Reset, do qual é a mudança do sistema financeiro que tornará tudo isso possível. Né? O GCR, tornando cada moeda em paridade, que todos esses processos de troca e resgate possam ser entendidos pelos centros de redenção e cada um possa fazer o seu resgate devido por uma nota devida, emitida, os títulos do Dragão, os títulos do Zimbábue, que muitos passaram até por fraudes, questões de fraudes, e aqui no Brasil algumas instituições até os marginalizam, mas enfim, né, são títulos ao portador. Existem sim os títulos reais, né? Certamente, meus amigos, toda essa união mundial traz novos reflexos e é sobre isso que eu gostaria de comentar. O mundo multipolar não se limita à Ásia ou América Latina. A Rússia vem perseguindo uma estratégia muito clara na África há meses. O objetivo é libertar o continente da presença colonial francesa. Nos últimos meses, a Rússia buscou cooperação militar, o que levou ao fim da presença militar francesa no país. Agora o Kremlin dá mais um grande passo ao assinar um acordo de cooperação militar com Camarões, outro estado que sempre fez parte da França. Estamos falando dos países que adotaram o franco, CFA, o instrumento que Paris usou para privar esses países de sua soberania monetária. A Rússia vem para atacar o coração de um profundo estado francês que construi seu domínio sobre a subjugação e exploração da África. O mundo multipolar não está apenas abrindo caminho para o retorno dos Estados-nação. Pela primeira vez em décadas, o mundo multipolar está libertando a África da opressão da colonização francesa. Caros amigos, neste momento, sob essas circunstâncias particularmente algumas sombrias, onde forças leves da ONU quase ganham parte milenar, reset, criminosos alimentados, são instrumentos obscuros antigos, ao redor do mundo para escravizar o povo. Ainda podemos ter as chances de celebrar nossa ressurreição antes de um leito de morte. Em qualquer caso, os patriotas do centro que amam seu país estão indo pela primeira vez para isso e foram solicitados. Neste momento, mesmo que os defeitos ainda demorem um pouco, a sorte está lançada. O QFS está em ação e nos influenciará ainda mais positivamente. Sempre acreditamos nisso e fizemos previsões para o Tier 4 em tempo hábil.
mais uma informação de lançamento atual que nos mostra o caminho. Por favor, escutem com atenção e espero que chegue em breve, de maio a julho. Este é um cenário possível para resolver toda essa transição para o novo sistema financeiro, e isso faz parte de muitas mudanças que estão vindo em nossa direção. Muitos estão catalisando essa mudança. Vocês entenderão quando isso estiver pronto. O Starlink será um novo sistema. Aguardamos de preferência breve. Bom, meus amigos, foi uma última mensagem. O mundo se retoma a esses tipos de uniões e alianças, né? E eu acredito que tudo isso venha reformulando uma nova etapa do mundo. E acredito também em tudo se cumprindo, né? Em um próprio momento apocalíptico, né? Que será revelado, assim como um amigo me disse, será revelado tudo, né? Diante desse momento, não ficará pedra sobre pedra. E nós esperamos ver acontecer essas coisas, meus amigos, pois as teorias existem porque existiram fatos que provaram essas teorias. E eu acredito muito em todas essas posições, relevo muito em conta o que leio na Bíblia também, pois, como eu sempre digo, né, para um mero cristão, o que não é a fé no milagre? Deus libertou o seu povo, deu exemplos, exemplos ao longo desses séculos e desses milênios, que ele libertou seu povo, esteve sempre presente a um povo que necessitou. A história diz sobre várias presenças que as pessoas se voltaram a Deus e Deus os libertou com grande dádiva, né? E meus amigos, por que não acontecer esse momento agora, né? Eu acredito em todo este milagre, acredito nesse milagre ser muito possível diante dessas jogadas econômicas atuais que acontecem, né? E falo sobre isso aos amigos e agradeço, é o que eu gostaria de compartilhar nessa noite de sexta-feira. Eu peço para os irmãos continuarem se inscrevendo no canal, deixando o seu like, seu comentário, utilizando o botão Valeu Demais. Que Deus abençoe a todos vocês que colaboram com o irmão Danilo Sérgio. E isso ajuda que o conteúdo continue sempre posicionado, chegue a novas pessoas, novos amigos, irmãos, irmãs, que podem se juntar aqui conosco, dar uma opinião crítica, né? Vindo na paz de Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, é o infinito e além! E sempre além, meus amigos. Que Deus dê um excelente restinho de sexta-feira a todos vocês, meus amigos. Que Deus dê um excelente fim de semana também. Eu volto amanhã com novidades. E os irmãos que quiserem acompanhar, sejam sempre muito bem-vindos. O irmão fica lisonjeado com a presença de cada um de vocês. Não é demagogia, é realidade. É o que bate no fundo do coração. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.